Olá e bem-vindo! Hoje a gente tem um material que é assim, parte diário de laboratório, parte manifesto artístico e parte uma viagem no tempo. É uma mistura fascinante mesmo. Temos em mãos os escritos e um vídeo de um estudante de Harvard, o Hugh Strike, sobre o projeto dele. Recriar uma ocarina mesoamericana que ele encontrou no acervo do Museu Peabody. Isso. E o que nos chamou a atenção aqui não é a cerâmica ou a arqueologia em si. Não é o objeto. É a pergunta que ele se propõe a responder, que é a nossa missão hoje. É possível recriar não apenas a forma física de um artefato, mas a experiência, a alma, o significado que ele carregava para o criador original, séculos atrás? É uma pergunta gigantesca, né? E o que torna este projeto um estudo de caso tão perfeito é que o estudante, o Hugh, ele percebe desde o início que uma cópia a carbono, não vai responder a essa pergunta. Certo. Ele não está buscando uma réplica forense. Ele está em busca do que ele chama de forma simbólica. Forma simbólica. Ou seja, tentar replicar a relação que o artesão original tinha com os materiais, com o ambiente, com as crenças dele. É uma tentativa de construir uma ponte, então. Exato. Uma ponte não só entre a Costa Rica e Cambridge, mas entre o século XXI e um passado muito, muito distante. Certo, então vamos começar a destrinchar essa jornada. O ponto de partida é um objeto específico. Sim, uma ocarina de 4 furos da província de Guanacaste, na Costa Rica. E o Rio menciona algo interessante logo de cara. Por muito tempo, esses objetos foram vistos quase como brinquedos de criança, mas hoje são reconhecidos pela sua complexidade musical e cultural. Pois é, e a pesquisa inicial dele já estabelece o peso histórico disso. A gente está falando de instrumentos com uma linhagem de 4.500 anos na Mesoamérica. Nossa! Estão entre os mais antigos do mundo. E a peça específica do museu foi provavelmente feita pelo povo Xorotega Mangue, que é conhecido até hoje por sua cerâmica espetacular. Então já existe uma linha cultural contínua ali. Exatamente. E com toda essa bagagem, ele, um estudante com pouca experiência, decide que vai fazer uma. Por onde ele sequer começa? Ele começa com humildade, o que eu acho que é um bom sinal. Ele consegue acesso a um estúdio de cerâmica na universidade e, como ele mesmo diz, com a ajuda de outros estudantes mais experientes. Certo. E ele aprende uma técnica chamada moldagem por lajes. Basicamente, você cria duas metades, como se fossem duas cuias rasas de argila. E depois une as duas para formar o corpo oco do instrumento. É uma técnica bem fundamental. Mas é aí que a primeira grande questão sobre a autenticidade aparece, né? Ah, sim. As fontes deixam claro que ele usou ferramentas de metal modernas, não de madeira ou osso. Ele usou um forno elétrico com temperatura controlada. Em vez de secar ao sol e queimar numa fogueira. Exato. Ele até brinca dizendo que Cambridge, em dezembro, dificilmente replicaria o sol da Costa Rica. Nesse ponto do processo, com todas essas concessões, ele já não estava se distanciando da tal alma do objeto? Essa é a tensão central do projeto. Sem dúvida. E a honestidade dele sobre isso é o que salva a integridade da busca, eu acho. Como assim? Ele não está fingindo, ele reconhece que a recriação é interpretativa. O foco se desloca da busca por uma réplica perfeita para o processo como uma forma de aprendizado. Entendi. As ferramentas modernas foram um atalho necessário, mas a intenção por trás continua a mesma, entender a lógica da construção. Ele está mais interessado nas decisões que o artesão original tomou do que em replicar as condições de trabalho. Ok, faz sentido. A técnica é só uma parte da história. Mas a verdadeira virada no projeto acontece quando ele precisa decidir a forma do instrumento, né? Ah, com certeza. A ocarina original do museu é zoomórfica, tem a forma de um animal. E a solução que ele encontrou para isso é o que, para mim, realmente define essa busca pela alma do objeto. Sem dúvida. A ocarina original, depois de alguma pesquisa sobre a fauna local, ele conclui que provavelmente representa um aguti. Um aguti. É um tipo de roedor comum lá na Costa Rica. E a minha primeira reação ao ler isso foi: bom, então ele vai esculpir um aguti, certo. Ele vai no Google, pega umas fotos e modela um aguti. Mas não é nada disso que ele faz. Não mesmo.
E essa escolha é que é a grande sacada. Me pegou totalmente de surpresa. É aí que o projeto transcende a mera cópia. Ele entende que, bom, não tem agutis correndo pelo campus de Harvard. Não que eu saiba. Para ele, esculpir um animal que ele nunca viu na natureza seria um ato puramente acadêmico, uma cópia vazia. Em vez disso, ele se pergunta: o que o artista Chorotega fez? Ele olhou ao redor. Exato. Ele olhou para o seu ambiente e representou o que era familiar e significativo para ele. Então o Rio faz o mesmo. Ele escolhe um coelho, um animal que ele vê todos os dias nos jardins da universidade. É uma lógica brilhante. Ele chama isso de experiencialmente análogo. Perfeito. Em outras palavras, para ele, um estudante em Cambridge, fazer uma ocarina de coelho é a mesma coisa em espírito que para um artesão Chorotega fazer uma de aguti. Exatamente. E isso se conecta diretamente com o que a gente sabe sobre o povo Chorotega Mangue. Eles eram mestres em retratar o mundo ao redor deles na cerâmica. Certo. Ao escolher o coelho, o Rio não está imitando a forma Chorotega, mas sim o método Chorotega de observar e recriar o próprio ambiente. É uma tradução cultural, não uma cópia literal. É a decisão mais importante de todo o projeto. Com certeza. E o mais curioso é que o coelho não foi a primeira ideia. Ele conta no vídeo que a primeira inspiração foi um suricato. Sim, porque os amigos dizem que é o animal espiritual dele. E por que não funcionou? A forma alongada do suricato simplesmente não funcionava para a acústica de uma ocarina. A argila impôs seus limites, sabe? Que é uma lição em si. Pois é, essa tensão entre o simbólico e o prático, entre o ideal e o possível, é algo que todo artesão, em qualquer época, enfrenta. A física da coisa. A física da cerâmica e do som disse não para o suricato. E isso mostra que o processo criativo nunca é uma via de mão única. O material responde, ele tem suas próprias regras. E o artesão original deve ter passado por isso também. Com certeza. No fim, ele fez o coelho, mas para não perder totalmente o elo com o original, ele copiou os padrões geométricos e as gravuras que viu na ocarina de aguti do museu. Então essa escolha da forma já nos leva para um lugar muito mais profundo. Mas a investigação não para aí. Ele começa a se perguntar: por que representar animais? Qual era o significado disso? Era só decorativo? E a resposta que ele encontra nas fontes é um sonoro não. Em muitas culturas mesoamericanas, instrumentos de sopro são incrivelmente poderosos. Uhum. Eles estão ligados à própria vida, ao fôlego, à força vital que anima todos os seres. Não eram apenas para entretenimento, eram veículos para se comunicar com a natureza, com os ancestrais, com o mundo espiritual. A ideia é que, ao soprar num instrumento com a forma de um animal, você está literalmente soprando vida nele. Sim, e mais do que isso, você está entrando num processo de transformação. Ao tocar um instrumento em forma de pássaro, por exemplo, o músico podia simbolicamente se tornar o pássaro. Canalizar o poder dele. Canalizar seu poder, ver o mundo de sua perspectiva. Uma das fontes que ele usa cita o professor David Carrasco, que tem uma frase potentíssima sobre isso. O fôlego humano possui o animal. O fôlego humano possui um animal, é forte. O ato de tocar anima o objeto. Não é só produzir som, é infundir a argila com sua própria essência vital. Essa ideia de se conectar com o animal, de ter um animal espiritual, como ele mencionou com o suricato, parece muito contemporânea, quase New Age. Mas pelo que as fontes indicam, isso tem raízes muito, muito mais profundas nesse conceito de nagual, não é? É uma ótima pergunta, porque ele faz exatamente essa ponte. O nagualismo é um conceito complexo nas culturas mesoamericanas, mas, em sua essência, fala de uma conexão profunda, quase uma identidade compartilhada entre um ser humano e um animal. Uma espécie de alter ego animal. Isso, em algumas tradições, é a capacidade de um xamã se transformar nesse animal. Em outras, é um animal guardião. O que o Rio sugere é que a nossa noção moderna e um tanto diluída de animal espiritual pode ser um eco distante dessa crença muito mais visceral. Então a tentativa frustrada dele de fazer o suricato Era, como ele mesmo diz, uma manifestação moderna dessa antiga crença nagualística. Ok, então temos a forma, temos a intenção espiritual, mas e o som? No fim do dia, é um instrumento musical.
E aqui a história toma outro rumo inesperado. Porque, tecnicamente, a ocarina dele não saiu perfeita. Longe disso. Ele é muito franco sobre suas falhas como artesão. A ocarina que ele fez é relativamente grande e, o mais importante, ele admite ter um chanfro mal executado. E o que é exatamente o chanfro? O chanfro, ou fipple em inglês, é o coração de qualquer flauta ou ocarina. É aquela pequena rampa de argila que fica logo depois do bocal. Ah, sei. Quando você sopra, o ar bate nessa rampa e se divide. Uma parte vai para fora, outra para dentro. E isso cria a vibração que gera o som. É a parte mais crítica e mais difícil de acertar. 1 milímetro de diferença muda tudo. Muda completamente. Pode ficar agudo e estridente ou fraco e sem vida. Então, depois de toda essa jornada filosófica, na hora H, ele erra a parte mais importante. O instrumento é tecnicamente uma falha. Bem, você pode ver como uma falha ou como um acidente feliz que o levou a um lugar de autenticidade ainda mais profundo. Como assim? Por causa desse chanfro mal executado, a ocarina dele não produz um som alto e claro. Ela tem um som muito suave, baixo, quase um sussurro, com muito ar passando por ele. Um som aerado, como ele descreve. Exato. E a princípio isso parece um defeito. Só que ele encontra nos materiais de pesquisa um estudo de José Cuéllar, um músico e antropólogo que analisou a coleção inteira de ocarinas do Museu Peabody. Certo. E Cuéllar argumenta que ocarinas grandes com sons suaves e profundos, como a que o Rio acidentalmente criou, provavelmente não eram para cerimônias públicas ou festivais. Eram pra quê, então? Eram para uso privado. Meditação, rituais íntimos, pequenas reuniões. As menores e mais estridentes é que seriam para os grandes eventos. Uau, então a imperfeição técnica dele, na verdade, alinhou o instrumento a um uso muito mais pessoal e introspectivo. Precisamente. O acaso o levou a um resultado que é, em espírito, talvez mais autêntico do que se ele tivesse feito um instrumento tecnicamente perfeito. O som da ocarina dele combina perfeitamente com a natureza da sua busca, que foi solitária, reflexiva e pessoal. A falha se tornou a característica mais significativa do objeto. Exato. Juntando todas as peças, então, a escolha do coelho, a conexão com o nagual e agora esse som íntimo e meditativo, qual é a conclusão dele? Ele conseguiu recriar a alma do artefato? A conclusão dele é ao mesmo tempo humilde e profundamente sábia. Ele diz que não. 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 Que ele nunca poderá recriar completamente a experiência original. A lacuna cultural, espiritual e temporal é simplesmente intransponível. Ele reconhece o limite. Totalmente. Ele até brinca que talvez toque sua ocarina de coelho para celebrar a Páscoa, mas reconhece que isso não tem absolutamente nada a ver com a comunhão cósmica que os artistas chorotega buscavam. É uma bela ideia essa da empatia através do fazer. Mas, sendo um pouco cética, não seria uma ponte imaginária? Ele pode realmente sentir o que o artesão sentiu ou está apenas projetando seus próprios sentimentos do século XXI num objeto antigo? Eu acho que ele seria o primeiro a concordar com essa crítica. O sucesso do projeto não está em afirmar que ele conseguiu atravessar a ponte. Está na tentativa. Está no ato de tentar construí-la tijolo por tijolo. O valor está no processo de questionamento, na empatia que ele desenvolve ao longo do caminho. Como ele mesmo conclui, o que ele pode fazer é sentar no dormitório dele, soprar o som suave da sua ocarina de coelho e tentar imaginar. E tentar imaginar como teria sido essa experiência e o que teria significado para o artista original. A recriação não é sobre ter uma cópia na prateleira, é sobre a jornada de tentar entender. É uma resposta que não oferece uma solução fácil, mas talvez seja a única resposta honesta possível. A busca é mais importante que a descoberta. E essa busca nos deixa com uma reflexão final. As fontes que ele consultou sugerem que esses instrumentos zoomórficos permitiam que as pessoas vissem o mundo da perspectiva de animais que eram cosmicamente importantes para elas. Isso levanta uma questão para nós, hoje. Se alguém decidisse criar um instrumento assim, agora, moldado a partir de um animal do nosso próprio ambiente, um gato de apartamento, um pombo de praça, uma capivara de parque,
Que perspectiva essa pessoa estaria tentando canalizar? Boa pergunta. Que significado teria soprar vida nessa forma específica, no mundo em que a gente vive hoje?